Mortadela Gourmet, mortadela duplamente defumada. Uma experiência única. Fala galera, hoje no GE a gente vai mostrar que o São Paulo estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal do Peru e faz 15 anos que a gente perdeu o mestre Tele Santana, o principal responsável, o comandante do bicampeonato na década de 90. Tem um encontro pré-pandemia de dois gênios, Gustavo Kirten, o nosso eterno Guga, e Pedro Barros, a nossa esperança de medalha de ouro no skate nas Olimpíadas de Tóquio. Tá demais esse encontro, tá no Globo Esporte, 1h da tarde. Mas esse encontro tá no Globo Esporte, 1h da tarde, eu espero vocês. Olá, boa tarde para você. O Diário TV dessa terça-feira começa com uma história que mostra bem o quanto essa pandemia tem mostrado as fragilidades e a diferença da realidade de muitas famílias. Quando o assunto é estudo, longe da escola, sem as aulas presenciais, muitas crianças ficam sem amparo, até porque muitas não têm internet e alguns pais sequer sabem ler e escrever para ensinar os filhos dentro de casa. E foi em meio a essa realidade que um jovem de 19 anos decidiu fazer a diferença na comunidade onde mora, em Mogi das Cruzes. Veja aí na reportagem da Carolina Paz e do Alessandro Batata. Olhares atentos de quem ainda tem e quer muito aprender. Só que sem ir para a escola há mais de um ano por causa da pandemia, estudar em casa não tá fácil. Você tem internet em casa? Não. E como que tá para estudar assim, não tendo aula presencial na escola? Como que você tá fazendo para estudar? É bem difícil, mas eu tô tentando. Como que você faz assim? Eu faço com os livros que a escola deu. Aí a sua mãe ou alguém vai buscar as lições na escola? Minha mãe vai buscar as lições na escola que eles dão. Foi aí que a brincadeira de infância se transformou em realidade. 3 mais 2. 5. E 4 mais 2. 6. Isso. Aqui, os blocos de concreto viraram carteiras, a porta de madeira, lousa, e a vontade de aprender delas e a de ensinar do David fizeram com que os escombros de casas demolidas virassem uma sala de aula improvisada. Eu, desde muito cedo, eu brinco assim de ser professor, né? Tanto com meus primos, tem 5 primos meus que... Hoje eles estão tudo com 17, 16 anos, estão tudo grande. Aí, na terça-feira retrasada, 2 meninas vieram ao meu encontro e perguntou se eu dava aula de brincar com elas, né, de escolinha. Aí eu falei, na hora eu já nem pensei mais nada, eu falei, tá bom. David tem apenas 19 anos e mora em um bairro carente em Mogi das Cruzes. Ele não terminou o ensino médio. Largou a escola em 2019 depois da morte da avó. Mas sempre gostou de estudar, principalmente matemática. Não tive mais cabeça pra nada. Eu desisti, eu falava, eu não vou conseguir. E eu fiquei parado. Mas você sempre gostou de estudar? Sempre foi um bom aluno? Sempre fui. Meu histórico escolar as minhas notas eram boas. O meu comportamento era bom. Eu ensino e aprendo com eles, né? Porque eu olho pro rosto deles, eu vejo que eles estão sentindo, assim, falta da escola. E a cada dia, a turma foi aumentando e o espaço improvisado ficou pequeno. A lousa ainda é a mesma, mas a sala de aula não. Depois de uma semana dando reforço escolar para as crianças em escombros, a atitude de David sensibilizou outros moradores do bairro. Agora, o projeto do jovem professor está num espaço maior, com cobertura, com mesas e cadeiras de verdade e até conseguiu mais voluntárias. Além de não ter acesso à internet, muitas mães ainda têm dificuldade também, até mesmo de ter o contato da escola, né, de buscar as atividades para fazer, né, impressa. E tem mãe que às vezes não sabe nem ler, escrever, aí fica difícil, né, até mesmo para a mãe ensinar o próprio filho. Aí eu acho que é uma ajuda muito importante, né, pra gente aqui da comunidade, um tá ajudando o outro, né. Eu acho que unida a gente vai mais longe, né. De cabeça no projeto. Enquanto o sobrinho compartilha conhecimento, ela foi atrás e conseguiu garantir a alimentação para os estudantes. Muitas mães aqui não têm condições, né?
Tem criança que chega, eles chegam até antes do professor, eles falam o que vai ter no café da manhã, o que vai ter na merendinha do almoço. E de barriguinha vazia não flui, né? Então é muito importante eles terem pelo menos o cafezinho da manhã. Os da parte da manhã eles tomam café, antes de ir embora almoçam. Os da parte da tarde chegam, tomam um lanchinho e antes de ir embora também já vão com a jantinha. 7 horas do dia, David tem passado assim. E se depender dele, é entre livros e mais alunos que o jovem se vê daqui a alguns anos. Eu pretendo, sim, voltar meus estudos, terminar, cursar tudo, fazer um curso, depois uma faculdade, né? Quer ser professor? E queria ser professor de matemática. Ele começou a me ajudar. Devagarinho, mas eu consegui. Tô conseguindo. E estava difícil estudar principalmente matemática em casa? Tava. Muito orgulhosa mesmo, porque eu até meu sonho de falar. Tá tudo, Que ele começou uma coisinha assim, de pequenininho ele já ajudava os primos, que não sabiam ler, não sabiam escrever, ele tinha iniciativa de ir lá, de ajudar, montava escolinha com os primos, né? E depois que a minha mãe morreu, ele ficou muito sensível, ele ficou muito fechado, acho que ele ficou meio depressivo, né? E essa situação aqui agora levantou ele de uma forma que, nossa, e ele acabou levantando a gente, todo mundo do bairro. Que troca incrível, né, gente? Que exemplo maravilhoso a gente começar o Diário TV com essa reportagem. Também ajuda crianças a alimentar o dia a dia delas com educação e também mais ações solidárias, acrescentando também o alimento de verdade para que as crianças possam aprender, né, alimentadas. É emocionante mesmo. A gente vai falar agora ao vivo com o secretário adjunto de Educação de Mogi das Cruzes, o Caio Calegari. Muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo ao Diário TV. A prefeitura tem conhecimento dessas condições aí em muitas comunidades, essas condições que a gente mostrou aí na reportagem? Muito boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Diário TV. É sim um cenário que é de conhecimento da Prefeitura e é o cenário que nós estamos trabalhando desde o início do ano para conseguir garantir melhores condições de acesso à educação para todas as nossas crianças. Esse caso que foi mostrado, né, do David, inclusive gostaria aqui ao vivo de passar meus sentimentos ao David pela perda, é um caso que mostra a importância do quanto a gente precisa cuidar das nossas crianças na perspectiva de alimentação, na perspectiva de fazer o ensino chegar, mas também na perspectiva de acolhimento emocional. E nossas escolas estão cada vez mais fazendo esse trabalho, inclusive com um foco em equidade, uma atenção maior nos bairros mais vulneráveis. E como é que vocês lidam, por exemplo, com essa situação em relação à internet, né? Muitos não têm condições de acessar, não tem como fazer, não tem equipamento. Os pais buscam o material, como é que isso é entregue? E depois, como são feitas as avaliações, os exercícios, esse acompanhamento que fica mais complicado? Muito mais complicado, mas as nossas escolas têm conseguido contornar esse cenário desafiador. E a principal estratégia tem sido através do material impresso. Então, por exemplo, as nossas escolas fizeram, estão fazendo também nessa semana, distribuição de alimentos, os kits de alimentação para os alunos, porque, como foi bem colocado na reportagem, Dino, ninguém aprende com o estômago vazio. Então, a alimentação é pedra angular de qualquer processo de desenvolvimento integral de aprendizagem. E nessas entregas de kit de alimentação, também estão sendo entregues pelas escolas os materiais impressos, atividades impressas, visando, sobretudo, aquelas crianças que têm maior dificuldade de conectividade. Mas não é apenas isso, Dino. O que vale a pena apontar também para toda a população que está acompanhando são os nossos esforços para conseguir fazer com que a internet chegue em todos os bairros. Hoje nós temos um contingente de 9.000 alunos. 9.000 dos 48.000 alunos da rede não têm acesso à internet. Isso significa que nós precisamos fazer a internet chegar nos bairros e, depois de fazer a internet chegar nos bairros, também conseguir fazer, como o prefeito já anunciou em outros momentos, uma compra de chips pré-pagos, para que
todas as famílias possam acessar as atividades, as atividades que requerem conectividade sem nenhum problema. E vale dizer também que nessa semana começou a entrega, ontem, por exemplo, já foram entregues 25 mil exemplares, 25 mil livros didáticos que vão apoiar as famílias nesse momento mais crítico e vão inclusive ser uma porta de apoio para as famílias que desejarem utilizar aplicativo como o Centro de Mídias do Estado de São Paulo e reforçar todos os trabalhos que estão sendo passados pelos nossos professores. Todos os trabalhos que estão sendo passados pelos nossos professores e demais profissionais da educação através de WhatsApp. Esse exemplo do David, né, que faz tanto com tão pouco, inspira todos nós, claro, mas é um exemplo também dessa necessidade do reforço, né? Ele está ajudando nesse aspecto. De alguma forma, os professores da rede municipal, eles conseguem fazer esse reforço, conseguem tirar dúvidas dos alunos, de que maneira? Tem acontecido isso diariamente, Dino, através das próprias mensagens, trocas de mensagens, às vezes até telefonemas e chamadas de vídeo entre os profissionais da educação e os alunos, e as próprias famílias, né? Muitas vezes é necessário o intermédio dos responsáveis nesse cuidado. Mas o que vai ser agora o momento que começa essa semana também é a questão da recuperação da aprendizagem, da recomposição da aprendizagem de uma maneira mais sistêmica, porque nós temos os resultados da avaliação diagnóstica que nós fizemos com quase todos os alunos do ensino fundamental na rede. Nós temos alguns alunos que não conseguiram fazer porque durante esse momento mais crítico da pandemia não foi possível entregar as provas impressas para quem não tinha conseguido fazer no virtual. Mas as escolas estão com os dados já, e ontem mesmo teve uma reunião do nosso departamento pedagógico, uma reunião de 3 horas com todos os supervisores de ensino e todos os coordenadores pedagógicos para poder instruir as escolas na montagem desse plano de recuperação da aprendizagem, focando naqueles conhecimentos que não foram absorvidos, não é nem absorvidos, desenvolvidos nesses últimos tempos, nesses primeiros meses do ano, e também pensando naquilo tudo que não foi aprendido no ano passado. Pois é, desde Por favor. Desculpe, secretário, interrompê-lo, mas desde o começo da pandemia, né, a gente tem mostrado a importância. Então, dar o suporte como podem. Só que alguns, como a gente mostrou na reportagem, eles próprios têm dificuldades, né, em relação à leitura, à escrita. De que maneira pode acontecer um trabalho também que envolva esses pais ou a prefeitura dando um suporte que eles não podem dar? Absolutamente fundamental esse trabalho conjunto de família e escola, Dino. Isso é uma coisa que se intensificou na pandemia e é algo que nós precisamos levar adiante. Naturalmente, isso exige também que a escola, e não apenas a escola, o município, a cidade, seja também formadora dos nossos pais e responsáveis, no sentido de como acompanhar melhor a educação das crianças. E nós estamos pensando em iniciativas, ainda não foram implementadas, ainda está na fase de formulação, e todas as sugestões são muito bem-vindas, de uma escola de pais, uma sequência de atividades formativas para os próprios pais. É claro que vão ter famílias muito vulneráveis e a gente não quer aqui fazer com que a escola substitua o papel dos pais e responsáveis na formação, né? E nem que os pais e responsáveis substituam o papel da escola. Cada um tem os seus papéis que se ligam. Mas nós precisaremos também da escola cada vez mais presente, sobretudo nos bairros mais vulneráveis. E aqui eu gostaria de colocar, Dino, um pouco como tem sido o nosso fluxo de pensamento sobre o retorno presencial, porque nada substitui a escola presencial, nós sabemos disso, né? Nada substitui os ensinamentos, os desenvolvimentos que acontecem lá no chão de escola. E nesse sentido, ainda sem data definida, porque é em função da pandemia, sim, mas para o mês de maio, o retorno das atividades
esforço da Secretaria do ponto de vista de manutenção das escolas, de adequação ao protocolo sanitário, tem sido intensificado, não focado, mas intensificado nas escolas nos bairros mais vulneráveis. Por exemplo, nessa última semana, Jundiapé, Batalha e Açupé, na próxima semana, Vila Industrial, estão recebendo as vistorias, não apenas as vistorias, mas também as concretizações práticas dessas adequações ao protocolo sanitário, para que o retorno seja seguro e de qualidade para todos e, em primeiro lugar, para os mais vulneráveis. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo com a gente. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, Gina. Bom trabalho para você também e para todos. E a Prefeitura de Mogi das Cruzes começa a receber hoje o cadastro dos empresários interessados no auxílio empresarial mogiano. Tem direito a essa verba quem faz parte do Simples Nacional e atua em áreas consideradas não essenciais e que tiveram impacto com as medidas de restrição. O valor é de R$ 300 por funcionário registrado, com um limite de até 5 funcionários, e corresponde aí a R$ 1.500. O auxílio deve durar 2 meses, referentes a abril e maio, e de acordo com a Prefeitura, a estimativa é que quase 7.700 contribuintes recebam esse benefício. Os interessados precisam fazer o cadastro no site mogidascruzes.sp.gov.br, preencher o formulário e anexar os documentos necessários. As informações devem ser avaliadas entre 7 e 10 dias, depois pode levar em torno de 5 dias ali para que o depósito seja feito na conta bancária empresarial informada. Se você precisar de mais informações, pode ligar no 4798-5171. E mais 7 cidades da região registraram mortes por Covid-19 em relação ao balanço da última sexta-feira. A equipe do curso gratuito vai começar a trabalhar em casa. Essas vítimas eram uma de Biritiba Mirim, uma também de Itaquaquecetuba, uma de Poá, 3 de Ferraz de Vasconcelos, 3 de Santa Isabel, 13 de Suzano e 18 de Mogi das Cruzes. O total de mortos desde o início da pandemia aqui na região chega a 3.349. Também em relação à sexta-feira, mais 553 novos casos da Covid-19 foram confirmados. No total, agora, 78.615 testaram positivo para a doença na região. Mais 220 pacientes venceram a Covid e no acumulado do final de semana e de ontem, eles somam aqui na região 56.729. A média móvel indica uma queda de 20,6% nas mortes por Covid-19 em 2 semanas aqui na região. Há 14 dias, a média diária de óbitos estava em 29 e nesta segunda ficou em 23. A queda é ainda maior na média móvel de novos casos no período. Há 2 semanas, a média de confirmações diárias estava em 706 e ontem ficou em 308. Agora um dado surpreendente. Um levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN, aponta que março de 2021 foi o mês mais mortal da história do Alto Tietê. Esse assunto é destaque lá no G1 e por isso a gente conversa agora com a Yasmin Castro. Boa tarde, Yasmin. Bem-vindo ao Diário TV. Boa tarde, Dino. Boa tarde para você de casa. Pois é, foram mais de 1.500 registros de óbitos de todas as causas, incluindo naturais, provocados por doença ou violentas. Isso significa Isso significa que o Alto Tietê teve diariamente pouco mais de 2 mortes por hora. Até então, o mês com maior número de vidas perdidas era julho de 2020, com um total de 1.071. Já na comparação com março do ano passado, esse número indica um aumento de 98%. Naquela época, foram 788. Como você vê aí no gráfico, o número de mortes disparou nesse mês, que foi o pior da pandemia no país. Outra coisa que surpreende é que das 10 cidades da região, 4 mais do que dobraram o total de mortes registradas em março. O maior aumento foi em Biritiba Mirim, com 188% a mais. Apenas Salesópolis permaneceu estável na comparação com março de 2020. Além disso, o total de falecimentos registrados no mês passado mostra um aumento de 115% em relação
a média de março nos últimos 10 anos. Aí no gráfico você vê a comparação e é um número realmente impressionante. Lá na nossa página do G1, você confere esse levantamento completo com os números por cidade. Agora, Yasmin, a gente fala da capacidade da nossa região para atender casos mais graves da Covid-19, porque a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que o Alto Tietê vai ganhar novos leitos para atender esses pacientes, né? Conta pra gente. Isso mesmo, Dino. São 10 novos leitos de UTI no Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba e que já estão em operação. A unidade agora conta, então, com um total de 20. E somando aos hospitais Regional de Ferraz de Vasconcelos, Luzia de Pinho Melo e Arnaldo Pesutti em Mogi das Cruzes e o Auxiliar de Suzano, a taxa de ocupação de UTI da rede estadual chegou a 85,5% no Alto Tietê. Na enfermaria, esse índice é de 69,3%. E lá na nossa página do G1 você confere todos os detalhes. Passa lá, é o g1.com.br/TV Diário. Dina, com você no estúdio. Obrigado, Yasmin. Bom trabalho aí. Metroviários, ferroviários e motoristas de ônibus de São Paulo suspenderam a greve que estava da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vão ser vacinados a partir do dia 11 de maio. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, cerca de 9.500 trabalhadores devem ser imunizados. Todos os operadores de trem vão receber a dose independentemente da idade. Já no caso dos trabalhadores da manutenção e os que ocupam funções nas estações, como segurança, limpeza, incluindo os terceirizados e funcionários das bilheterias, só vão ser vacinados aqueles com mais de 47 anos. Em instantes, eu conto para você quando esse tempinho mais frio vai dar uma trégua para a gente. E hoje, no quadro de Olho nas Compras, a gente vai falar sobre novos golpes aplicados pela internet que usam, inclusive, grandes lojas e entidades para tentar tirar dinheiro dos consumidores. Agora, meio-dia, 22 minutos, o Diário TV volta já já. A notícia que previne. A notícia que dá esperança. A notícia que movimenta a cidade. A notícia que alerta o cidadão. A notícia que gera debate. O debate que vira notícia. A notícia que gera emprego. A notícia que movimenta a economia. Aconteceu. O Diário. Mais que informação, mais que credibilidade. Notícia o dia todo. Começou a grande festa de aniversário do Espanha Atacadista. Participe da festa do preço baixo. Nas compras acima de R$300, concorra a um carro por semana. São milhares de prêmios instantâneos. Leite longa vida líder, só R$3,15. Macarrão com ovos Dona Benta, apenas R$1,88. Coxa e sobrecoxa de frango congelado, só R$5,99 o quilo. Batata congelada Aurora, 2 quilos, apenas R$15,99. Participe da grande festa do preço baixo. É a sua chance de ganhar. É a sua chance de ganhar. Nesses primeiros 100 dias de 2021, fizemos importantes ações para Suzano vencer muitas batalhas pela vida. Aumentamos o número de leitos. Contratamos mais médicos e profissionais da saúde. Investimos em parcerias com hospitais privados para apoiar nossa saúde. Conseguimos, junto com outras cidades, abrir leitos em 2 dos maiores hospitais públicos da região, sendo um deles aqui em Suzano. Tudo isso foi muito importante. Mas agora, o mais importante é que você continue usando máscara, respeitando o distanciamento. Pois se todo mundo se cuidar, teremos muitas, centenas de dias pela frente para curtir uma Suzano cada dia melhor para todos nós. Prefeitura de Suzano, cuidando de você. Diário TV de volta pedindo a sua atenção para esse alerta. Com a pandemia, a gente sabe as compras pela internet aumentaram ainda mais. Só que é preciso cautela antes de fechar o negócio para não cair em golpes. As armadilhas online criadas pelos criminosos são variadas, vão desde réplicas de sites de lojas famosas até chamadas fraudulentas. A nossa equipe de reportagem conversou com 2 vítimas. Uma delas, na tentativa de limpar o nome, pagou um boleto falso de R$192.
Essa pessoa, que prefere não ser identificada, quase caiu em um golpe quando tentou vender o celular pela internet. Eu anunciei o celular numa rede social, aí o rapaz veio conversar comigo, sugeriu para eu colocar um aplicativo de compra e venda, que desse aplicativo de compra e venda eu mandaria um link para motoboy. Em conversa pelo aplicativo de mensagens, a vítima propõe que eles se encontrem para receber o dinheiro e entregar o aparelho. Mas o criminoso rejeitou e até falou da pandemia como uma desculpa para não ir até o local. Então, meu amigo, por conta aí desse negócio aí de Covid, eu vou estar com suspeita de Covid, eu tô evitando o máximo de sair de dentro de casa. E como eu tô trabalhando em casa, eu preciso do celular, né, para trabalhar. E eu vendo roupa pelo celular, entende? E meu celular que eu tô aqui tá quebrado, não dá para mexer direito. Eu tô precisando urgente. Eu desconfiei a hora que ele mandou um print para mim pedindo o meu e-mail, porque o aplicativo de compra e venda já tem meu e-mail cadastrado. Eu passei o e-mail e automaticamente chegou o e-mail timbrado do aplicativo de compra e venda, perfeito, acima de qualquer suspeita. Pela internet, o bandido passou o suposto nome dele, as redes sociais, tudo para que a vítima não desconfiasse. Mas quando pediu os dados bancários, a vítima começou a achar estranho. Não, aí é golpe. Durante essa pandemia, aumentou o número de cybercrimes. É que com mais pessoas conectadas na internet, ficou mais fácil do bandido escolher a vítima. Tanto que uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira dos Bancos revelou que de janeiro a fevereiro deste ano aumentou em 100%, se comparado com o mesmo período do ano passado, o número de ataques phishing, que é quando os bandidos conseguem convencer a vítima de enviar o número da conta bancária, o número do CPF, e tudo isso através de um link que você acaba recebendo no seu e-mail ou também pelo aplicativo de mensagens do seu celular. Foi através de uma tentativa em deixar o nome limpo para dar entrada em um apartamento que essa outra vítima caiu em um golpe. Do aplicativo de conversa e ali você começa a ter atendimento normal. O nome do site é Feirão Limpar Nomes. Por ali já é possível entrar em contato pelo aplicativo de mensagens. Só que essa página é falsa. Eu pedi o boleto, eles mandaram um boleto. O boleto também ele vem muito real, assim, todas as informações, com CNPJ, com o nome da empresa e código de barra. E efetuei o pagamento. Depois que a vítima pagou o boleto, ela não recebeu o retorno da suposta empresa. Foi então que percebeu que tinha caído em um golpe. Ela foi procurar o CNPJ da empresa e percebeu que o número era de uma outra firma. Onde que eu vi que o nome da empresa não bate com nenhum tipo de empresa de cobrança. Eu vi que no boleto tem o número do banco e a agência. Eu vi que no boleto tem o número do banco e a agência ao qual o favorecido tem conta. E é onde ele recebeu esse débito que acabou sendo feito da minha conta. E realmente eu fiquei com medo de acontecer de novo. Então assim, eu não sei quando é real, quando não é mais. Por causa da pandemia, não tem um lugar físico pra gente ir e pedir ali o quanto eu tenho de dívida. Então a gente fica sem saber o que fazer e aonde procurar informação. Tem que ficar muito atento, né, na hora de acessar as páginas na internet. A gente viu aí na reportagem o caso de uma vítima que acessou um site falso, fez a transação, pagou e não conseguiu limpar o nome. A página verdadeira é essa que você está vendo agora na tela. Presta bem atenção, serasa.com.br/limpa nome online. E a Serasa mandou para a gente também um vídeo para reforçar esse alerta para você não cair em golpes. Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando desse assunto tão importante, né, tão delicado, que é a fraude. Então,
Hoje, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que usam desse momento, né, em que o consumidor está endividado para mandar boletos falsos, né, entrando em canais que não são da Serasa, enfim, falando em nome da Serasa, né, e aí os consumidores acabam acreditando e pagando um boleto, né, dão um baita desconto naquela dívida, e os consumidores olham, já estão, né, numa condição que não é fácil, e aí acabam pagando ainda por cima um boleto que não é verdadeiro, né? Então, quais são as nossas dicas aqui? Entrem nos nossos canais oficiais, né? serasa.com.br é o nosso site. Ali você faz um cadastro super simples e está navegando no ambiente seguro, que é Serasa, né? Não é aumente seu score, limpe seu nome, nada. É serasa.com.br. O nosso aplicativo, né? É só acessar a loja e baixar o aplicativo. Se você se sentir mais seguro, pode ir até uma agência dos Correios. Também os Correios estão fazendo negociações no Serasa Limpa Nome, né? Então você vai numa agência, você já sai com um boleto de lá. Super importante esse alerta, né? Se você ainda tiver dúvidas, tem ainda o telefone para ligar de graça para a Serasa, é o 0800 591 1222. Para falar mais sobre esses golpes virtuais, está com a gente o nosso especialista em direito do consumidor, Dori Bucô. Muito boa tarde, Dori, bem-vindo ao Diário TV. É um tema que volta e meia a gente apresenta aqui, mas a variedade de golpes é cada vez maior, a criatividade dos golpistas é cada vez maior. Então, qual é a melhor forma de se prevenir para não pagar, não chegar a esse ponto de pagar, porque depois não tem volta? Que toda semana, aliás, durante a semana já está se criando novas formas de golpes. Não tem fim. Uma recomendação básica é pesquisar na internet no tipo de negócio que você pretende fazer. Vou comprar um celular, vou fazer um pagamento, vou comprar no site, vou comprar alguma coisa. Eu vou primeiro fazer uma leitura do que eu tenho na internet, porque, Dino, só eu tenho, acho que são páginas e páginas, volumes de cartilhas e documentos. Então, se a pessoa não tiver tanta prática, pede para alguém da família, da confiança, um neto, um sobrinho, porque essa molecada lida o dia inteiro com isso. Não faça nada que você não tenha certeza absoluta. Dori, em relação ao preparo que o consumidor precisa ter para acessar esses sites, para não cair em golpes, para não fazer o pagamento de uma forma precipitada, que tipo de material tem hoje, né, que a defesa do consumidor fornece ou disponibiliza em sites, por exemplo, esses materiais que podem ajudar nesses casos? Legal. Eu vou falar com calma para o pessoal de casa, querendo eles observem nesses sites. Então nós temos site da Ordem dos Advogados do Brasil, você coloca lá golpes, na internet mesmo, se você quiser colocar golpes na internet, e aí vai aparecer dicas do que se deve fazer. Então, OAB, Senacom, que é, né, a Secretaria Nacional do Consumidor, o PROCON tem também a sua cartilha, a parte do Reclame Aqui, e temos diversas cartilhas de diversas outras instituições, além do Reclame Aqui, o IDEC, o IPEM, o Inmetro, para verificar quais são os cuidados, porque eles mandam coisas muito verídicas que você imagina que seja certo. Então você tem que ser quase que um especialista para desconfiar. Às vezes é uma letrinha que é diferente lá no nome do site, a cor é a mesma, enfim, é muito fácil clicar ali e aí depois complica tudo para o consumidor. E os golpes são os mais variados, né? Tem páginas falsas de comércio eletrônico, de banco, mensagem contendo formulário para você preencher e já entregar todos os seus dados ali mesmo, mensagens contendo links, por exemplo, para códigos maliciosos. Eu queria que você falasse dessa variedade um pouco para a gente. É verdade. Dino, eu tenho aqui uma pasta só de golpes. Eu tenho aqui cartilhas sobre todos esses materiais. Então, as pessoas estão entrando, vamos falar, Mercado Livre, Mercado Pago, Serasa, as páginas dos bancos, pague, né, logo, diminua seu débito. Você tem golpes e golpes e golpes o tempo todo.
Então, o que nós temos que fazer? Só depois de ler o que nós comentamos, entrar num site que é o site oficial. Esquece e-mail, WhatsApp, Face, telefonemas, abordagens que você, do nada, você não pediu. E o Dino falou uma coisa muito importante. Lembrem-se todos que 223 milhões de pessoas tiveram seus dados, invadidos. Com isso, Dino, eles têm todo mundo na mão com as informações que você fala, poxa, deve ser coisa verdadeira, mas foi invasão do sistema que eles captaram. Ô Dori, para pegar uma coisa dessas tem que ter gente especializada, né? Porque a gente fica com a sensação de que a internet é uma terra sem lei, que não vai acontecer nos casos. Nós temos que fazer o seguinte: tem necessidade, entra no site da Polícia Civil e coloca Delegacia Eletrônica. Aí você vai ter lá o organismo especializado que vai ou recepcionar ou vai te direcionar à delegacia mais próximo, né? Porque na pandemia não é fácil todo mundo hoje em dia estar trabalhando pessoalmente. Obrigado, Dori, pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, um abraço a todos. Abraço. E a temperatura caiu bastante ontem à noite, você sentiu, né? Isso foi reflexo da atuação do ciclone que a gente falou ontem aqui. Ele provocou uma mudança na direção dos ventos que passaram a soprar do mar para o continente, trazendo um ar mais frio, mais do mar para o continente, trazendo um ar mais frio, mais úmido aqui para a região. Por isso, a cidade de São Paulo bateu um novo recorde de frio com mínima de 15,8 graus. E esse frio vai continuar por uns dias, principalmente à noite, também nas madrugadas. E a gente vai ver como é que está agora lá fora, com imagens do distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes, ao vivo aí para você. Como dá para perceber, muitas nuvens, algumas escuras lá ao fundo. Entre elas, tem algum espaço ali para o sol aparecer, mas não é o suficiente para aquecer não. Por isso, 20 graus nesse momento em Mogi. Hoje já choveu fraco e essa chuva deve continuar até amanhã e na quinta-feira volta a ficar mais seco. E a gente vai dar uma olhada agora nos detalhes para hoje. Olha aí, a nossa tela tem previsão de chuva para todas as cidades, mas em Salesópolis deve chover mais um pouquinho, viu? 10 milímetros. Nos outros municípios, 8 milímetros. E a chance de chuva varia aí de 67% a 90%, portanto é grande. E a temperatura vai continuar assim. Daqui a pouco, Pedro Vieira vem aí com os gols da primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, que tem várias atletas aqui do Alto Tietê. E uma reportagem especial com um integrante do Mogi Basquete, que não entra na quadra não, mas ganhou o título simbólico de maior contratação das últimas temporadas. Você vai saber quem é. Agora, 12h, 37 minutos, o Diário TV volta já já. Para a sua empresa crescer, a 76 Telecom oferece a solução ideal para o microempreendedor ou para grandes corporações. Projetos customizados de acordo com a necessidade do seu negócio. Esteja sempre à frente das demais. Para descomplicar a comunicação entre a rede e a sua empresa, conheça nossas soluções em internet, telefonia IDI, armazenamento em nuvem e data center. 76 Telecom, sua empresa sempre online. Terça e quarta verde Alabarce. Leite Parmalat 2,95. Batata 2,28. Cenoura 1,98. Mandioquinha 5,99. Manga ou mamão 2,99. Peça também pelo delivery Alabarce. Aproveite! Jacques Leclerc procura um jeito de desvendar quem é Victor Valentim. Só de pensar nisso, fico todo agoniado. Quem precisa decifrar esse mistério? Sim, mas quem? Que tal a Jaqueline? Eu? Hoje, vale a pena ver de novo Tititi. Bem-vindo, Pedro, e a gente ficou na expectativa, né? Como é que foi a estreia das meninas da região no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol? Elas têm nos representado bem, né?
É verdade, boa tarde Dino, boa tarde a todos. O começo de temporada é sempre um pouco cheio de tensão, né? Os times entram um pouquinho travados, né? Então apenas uma das nossas meninas conseguiu sair com os 3 pontos na bolsa. Foi a Miriam, que joga pelo Corinthians. Já o Bahia, da Priscila Edith, que também é de Mogi das Cruzes, não saiu do empate em 0-0 com o Botafogo, e nas demais partidas tiveram muitos gols, e gols bonitos, hein? Vamos ver. Sassá. O Real Brasília da mogiana Andressa dos Anjos encarou o Cruzeiro e saiu na frente com esse golaço da Marcela Guedes. Tá na área, arrumou, bateu! Gol do Real Brasília! Marcela Guedes, a dona da camisa 11. Mas a Raposa deixou tudo igual com a Mariane Santos. Final, 1-1. Quarta-feira o Real Brasília enfrenta o Botafogo. Gol do Cruzeiro! Mariana Santos, a dona da camisa 25. O Corinthians da também mogiana Miriam sobrou contra o Napoli de Santa Catarina. Jennifer fez 1-0 logo no começo. É do Corinthians! E no segundo tempo, artilharia aérea pesada. Gabi Nunes e Gabi Zanotti fecharam o placar em 3-0 para o Timão, que enfrenta a Ferroviária quarta-feira. Partiu a Yasmin, colocou na área de cabeça. É do Corinthians! E o São Paulo, que tem a ferrazense Yaya e a mogiana Giovaninha, abriu o placar em cima do Grêmio com a Carol de prima no cantinho. Que golaço! Gol do São Paulo! Mas as gaúchas conseguiram um empate logo depois dessa jogada envolvente, finalizada pela Ludmilla. Final 1-1. Na quinta-feira, o tricolor faz o clássico contra o Santos. Além do orgulho, né, das nossas meninas participando desses jogos, também tem que destacar, né, essa condição para que o futebol feminino continue em campo, mesmo no momento de pandemia, com tantos desafios econômicos, que também é uma vitória, né, Pedro? Muito, Dino. E é muito legal a gente ver que os clubes eles estão adotando esses protocolos muito sérios, muito restritos, para evitar qualquer tipo de risco, né, de contaminação. Então isso aí também é de se valorizar. Agora, eu estou um pouco ansioso para ver qual das nossas meninas vai fazer o primeiro gol nesse campeonato brasileiro, né? Da parte defensiva, nós só temos a Yaya, que é volante, que joga no São Paulo. Todas as outras que a gente citou aí são atacantes, né? Então eu fico numa ansiedade aqui para poder divulgar aí o primeiro gol de uma mogiana ou de uma atleta da região, melhor dizendo, nesse Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos torcer para que seja na próxima rodada aí. Ansiedade também para uma estreia, né, nos playoffs, que é do NBB, que é o Mogi Basquete, né, vai entrar em quadra, mas a gente sabe, né, Pedro, que em todo o esporte, além dos jogadores, comissão técnica, que a gente mais vê no dia a dia, que a gente mais mostra nas nossas reportagens, tem também aqueles personagens do bastidor que são fundamentais. Eles também têm que ser craques no que fazem, né? Exatamente, né? A estrutura das equipes de alto rendimento, elas envolvem dezenas de pessoas, né, que são engrenagens de um personagem muito querido por toda a equipe do Mogi Basquete, que até ganhou o status de melhor contratação das 2 últimas temporadas. É o Haroldo Barbosa, mordomo, conselheiro, ajuda em tudo lá no Mogi Basquete. Aí o nosso repórter do Globoesporte.com, do GE. Globo, melhor dizendo, Guilherme Borges, acompanhou em vários dias a rotina dele e traz depoimentos emocionados de um personagem que era apaixonado pelo futebol e agora tem no basquete a sua maior paixão. Vamos ver. Meu nome é Haroldo Barbosa,
tenho 55 anos e sou mordomo do Mogi Basquete. A função do mordomo é ser especial, mas não para o mordomo, mas sim para quem vai atuar naquele momento. Trazer um carinho, um respeito para aqueles atletas que ali vão representar a sua equipe. Em 2009, eu fui convidado de ajudar as criançadas do bairro. E a União veio para o projeto, que na época era até o seu Semerito, falecido Semerito, que nos deu essas oportunidades de trabalhar na União. Então lá a gente fazia diversas funções. Eu era mordomo, era massagista, eu era preparador de goleiro, tinha diversas situações que a gente até era psicólogo com a molecada ali, no dia a dia. O Mogi tem 2 anos e eu estava na União. Aí eu vim aqui para trazer conversar comigo, que queria passar uma notícia boa para mim. Até então, tratei essa notícia boa como ironia. Pô, Mogi Basquete? Pô, eu não gosto de basquete. Pô, o que eu vou fazer no Mogi Basquete? Você trabalhar num lugar que você não gosta não é legal. Hoje o basquete, olha, eu vou falar pra você tudo em casa lá, todo tempo assistindo um vídeo, jogos antigos do Mogi Basquete, vendo a alegria que o Mogi Basquete traz para essa cidade. Não só para mim, eu sou mais um na torcida de milhões de torcedores mogianos. Agora eu falo para você, imagina eu, torcedor dentro da quadra. Que alegria que é um torcedor dentro da quadra. E ainda servindo aqueles atletas. É fantástico. O Haroldo, como diz o Nilo, né, e a gente também, foi a melhor contratação nas 2 últimas temporadas, foi o Haroldo. Ele vem do futebol, não imaginava como é que era o basquete, né, o ambiente do basquete, a dinâmica de trabalho, e ele, material tudo limpinho, tudo organizado. Essa parte não precisa nem, só elogio, nota 10. E o vestiário, geralmente, é um ambiente que todos os atletas querem chegar ali e quer ver tudo arrumadinho, tudo alinhadinho. O atleta quer ver a camisa dele perfeita, no cantinho dele ali. Por quê? Ali a gente já dá uma bola de 3, cara. Queira ou não, se você colocar o uniforme de uma maneira errada ou com o odor meio esquisito, o atleta vai se sentir mal, vai incomodar ele. E aí, como que ele vai atuar vai atuar na quadra? Então, a minha preparação é atuar na quadra. Então, a minha preparação é antecipada. Eu me preparo antes, deixo tudo vestiário arrumadinho, deixo água, deixo tudo organizado, do jeito que, nos detalhes, para que o jogo já venha sair dali do vestiário com placar, com uma cesta, pelo menos com uma cesta de 3. Porque o resto lá dentro da quadra os caras resolvem. Aliás, é o torcedor número 1 do time, que ele fica no banco, toda hora tem que falar para ele ficar quieto, que ele grita o tempo todo, principalmente nessa fase agora, né? Que não tem torcida. Quando a gente ganha, meu amigo, dá vontade de até dar cambalhota, cara. Pular na quadra. Que vontade, isso é alegria. Isso é adrenalina. Boa, adrenalina de alegria. E quando a gente perde, meu amigo, a derrota, você sabe que a derrota é triste. Ninguém gosta de perder. Que qual é o futebol? Você toma um gol de 1-0, o cara recua, pronto. Aí você fica a semana todinha mastigando aquela derrota. Aí é complicado. Agora no basquete, perdeu, no dia seguinte, mesmo horário. Antes da rapaziada chegar, nós já tá aqui para fazer o melhor, para que aquela semana seja uma semana produtiva, que no próximo jogo é vitória. Ou membro de uma comissão técnica que não quer ser campeão. É óbvio, a gente está aqui para isso. Então, lógico que isso tem um esforço, não um esforço que vem do Haroldo. O Haroldo vai ser, como se diz, a ponta do iceberg, da pontinha. Mas existe dentro disso daí, tem um enorme iceberg lá na frente. Mas a vontade do Haroldo é ser campeão, a vontade. Sonho não, vontade. E a vontade é aquilo que a gente tem que viver. Então é isso.
campeão. Ô Pedro, nada substitui um Hugão lotado, né? A gente sabe a energia que é o Hugão com essa torcida que é fantástica de Mogi das Cruzes. Mas o Haroldo, como número 1 ali, torcedor número 1 na beira da quadra, está representando muito bem, além de todo esse cuidado que ele tem com o dia a dia dos jogadores, com o vestiário. Dá para perceber que ele vibra com o trabalho também, né? Exatamente, e é aquela questão, né, que a gente fica pensando, né? Ele próprio disse aí na reportagem, eu não me imaginava no basquete, achei que não ia gostar do basquete, e quando ele abraçou essa nova função, ele descobriu uma nova paixão, né? Então é um exemplo também de que a oportunidade, quando aparece, por mais improvável que ela seja de agradar você, ela pode surpreender e acabar abrindo um mundo novo de oportunidades, né? E o Haroldo, a gente encontrou esse personagem que hoje talvez seja, como o Guerrinha falou, a grande contratação aí das duas últimas temporadas. A gente fica feliz quando a gente encontra uma pessoa dessa, genuína, verdadeira e que é apaixonada pelo trabalho que faz. Legal, Pedro. Essa foi só uma parte da entrevista, viu, Dino? Porque a reportagem ficou bem grande, a gente tinha um tempo reduzido. A íntegra está lá no nosso ge.globo/TV Diário, reportagem do Guilherme Borges. E o time chega hoje no Rio de Janeiro para começar os playoffs da manhã contra a Unifacisa. Segundo jogo na sexta-feira e o terceiro jogo, se necessário, vai ser no domingo. A gente espera que o Haroldo esteja com a garganta em dia para vibrar bastante junto com o time dentro de quadro. Legal, Pedro. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Diário TV. Bom trabalho aí. Um abraço. E daqui a pouco a gente volta a falar da pandemia, dessa nova fase de transição. A gente vai falar se continua assim ou se a cidade deve seguir as medidas do governo estadual. Agora, 12h51, o Diário TV volta já já. O Futebol 2021 tá aí. E o assinante Premier garante mais de 1000 jogos. Sempre dá jogo. Na minha opinião, como temporada nova, tem que mudar a música de abertura do Premier, então bota ragatanga. Acesse agora mesmo premier.globo e assine já. Como é que a fé tem um papel durante a pandemia? Adalto é pastor de uma igreja na Grande São Paulo. Um grupo pequeno da igreja vai rezar mais perto dos doentes. Eu acompanhei o dia a dia do padre Júlio Lancelotti, que com 72 anos nunca se ausentou das ruas desde o início da pandemia. Eu estive em uma comunidade muito vulnerável, que conta com o apoio de um terreiro. Além do suporte espiritual, os religiosos ajudam no combate à fome. Não tem milagre, gente, tem trabalho. Hoje, depois de todas as mulheres do mundo, Deus não quer que ninguém morra, que ninguém fique doente. No Profissão Repórter. Começou nesta semana a fase de transição do Plano São Paulo e a maioria das cidades aqui do Alto Tietê segue as recomendações do governo estadual. A exceção é Santa Isabel, onde o funcionamento de alguns estabelecimentos foi liberado pela prefeitura antes da data prevista. Logo de manhãzinha, essa academia no centro de Santa Isabel já estava aberta. Esse é o primeiro dia de funcionamento. Passou 2 vezes e veio pra cá. Eu ia vir ontem, só que eles estavam organizando a academia e não teve jeito, aí vim hoje. Fiz um pouco em casa, mas não é a mesma coisa, né? De vez em quando caminhada, eu tenho uns equipamentos em casa que ajudam um pouco, mas não é como academia. Para receber os alunos, todos os cuidados continuam e alguns até foram intensificados. Nós temos os horários pré-determinados e os alunos agendam para a gente poder controlar essa quantidade de alunos por hora. Para a gente é muito bom poder voltar porque estávamos sem receita nenhuma, né? A academia não abre, então não recebe. A gente não presta serviço pro aluno, o aluno não tem por que pagar, né? A Prefeitura de Santa Isabel decidiu liberar algumas atividades que só seriam permitidas na segunda etapa da fase de transição do Plano São Paulo. Além das atividades comerciais e religiosas, agora as academias, salões de beleza, as barbearias e os restaurantes também fazem parte da lista de serviços que podem funcionar por aqui, segundo o decreto municipal.
Nas ruas, a opinião é dividida. Eu acho que deveria esperar um pouquinho mais, né? Porque a coisa agora está mais complicada, né? Tá mais complicada porque está morrendo muita gente, né? E tudo é, como se diz, ninguém está respeitando, né? É de cada prefeito, de cada município, né? A pessoa que, se ele achou que a cidade está em condições de abrir, então está na consciência dele, né? O Mário é dono desse restaurante que até domingo funcionava apenas com delivery, mas desde então pode receber o pessoal de forma presencial. Deu 10% das mesas, mas já teve um início, né? No tempo que ficou fechado, o prejuízo por aqui chegou a 80%. O restaurante estava até sem garçom, mas o Edson veio hoje para dar uma força, o que acaba ajudando o funcionário também. A gente não pode ficar parado. Família, então, trabalhar é muito bom, né? É motivo de... Não vão suportar. Mais uma fechada, eu tenho certeza que eu, como os outros, os pequenos na cidade aqui, não vão aguentar mesmo. É importante lembrar que as cidades têm permissão para restringir mais as fases, mas não podem flexibilizar antes do governo estadual. E é por isso que a gente fala agora ao vivo com a Débora Carvalho, que está em Santa Isabel, para falar ao vivo com a gente. Ô Débora, o que a prefeitura fala em relação a essa flexibilização maior que a cidade está fazendo em relação ao que diz o decreto do governo estadual? Bem-vindo ao Diário TV, boa tarde para você. Oi, Dino, boa tarde a todos que acompanham o Diário TV. Olha, vai ter alteração no decreto, viu? O município aqui de Santa Isabel vai passar a seguir o decreto estadual nessa primeira etapa da fase de transição do Plano São Paulo. Mas para explicar melhor para a gente, né, melhor também, a gente vai conversar agora com o secretário de gabinete aqui de Santa Isabel, Leonardo Freire. Secretário, boa tarde. Explica para a gente então. Vai ter uma alteração no decreto, vocês conversaram, acharam melhor? Por que essa alteração? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós vamos ajustar o decreto municipal, né, às diretrizes do decreto estadual. Entendemos que o nosso decreto não tinha muitas diferenças em relação às regras do Estado de São Paulo, mas vamos fazer aqui sutis ajustes, por exemplo, de 4 para a abertura, por exemplo, de restaurantes e academias, mas sempre baseados também na nossa realidade, nos nossos números e nas particularidades da cidade de Santa Isabel. Para explicar melhor para o pessoal que está assistindo a gente, que é de Santa Isabel, nós mostramos uma reportagem mostrando que a academia voltou a funcionar hoje, restaurante. Então, a partir de amanhã, academia, salões de beleza, barbearia, restaurantes não podem mais funcionar, recebendo o público. Seria isso? O comerciante vai ter que esperar mais alguns dias aí para retomar suas atividades a partir do dia 24, sempre respeitando os protocolos sanitários, sempre respeitando as regras de distanciamento dentro dos estabelecimentos, mas a gente sabe a ansiedade, sabe a necessidade do comerciante de retomar, né? Mas nós vamos seguir nesse ponto o decreto estadual e a partir do dia 24 essas atividades podem ser retomadas. Um novo decreto vai ser publicado hoje, então? Sim, o decreto está sendo elaborado, está sendo finalizado para que a gente não deixe nenhum ponto sem cobertura e deve ser publicado ainda hoje. O que acontece se a academia voltar a funcionar amanhã, o restaurante receber pessoas, o salão de beleza abrir? Vai continuar tendo essa fiscalização? O que pode acontecer para essas pessoas? A nossa fiscalização nos próximos dias ela vai ter o caráter educativo, explicando como funciona exatamente o novo decreto para os comerciantes e orientando sobre o funcionamento e a partir de quando eles podem funcionar ou se tem que fechar. A partir de agora, então, secretário, vocês começam a seguir sempre o Estado, vão conversar com o Ministério Público para ter alguma alteração? Os nossos números, tanto em relação ao isolamento quanto em relação à ocupação de leitos, são números melhores do que a média do Estado, né? Então nós entendemos que a Prefeitura deve, de acordo com essa realidade
deve, de acordo com essa realidade, de acordo com essas particularidades, ter regras um pouco diferentes das regras estabelecidas pelo governo do Estado. De toda forma, nós vamos estabelecer um diálogo com o Ministério Público para que a gente possa, a partir de dados técnicos, a partir do que está efetivamente acontecendo na cidade, tomar medidas para não causar mais embaraço para ninguém. Secretário, quando o senhor fala do número, né, número de índice de isolamento social aqui, número também de pessoas que estão internadas, quanto está esse número aqui na cidade? Nós, no último levantamento em relação ao isolamento social, nós tínhamos mais de 50%, uma notícia veiculada, inclusive, pela TV Diário, que fica acima da média dos demais municípios da região. Então nós entendemos que o povo de Santa Isabel está seguindo, né, as regras de isolamento, está se conscientizando da necessidade de ficar um pouco mais afastado, um pouco mais isolado. E isso deve ser levado em conta no momento da abertura do comércio. Tá certo, então, secretário, muito obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço, estamos à disposição. Certo. Dina, a gente volta com você agora com essa novidade, né, a mudança no decreto municipal aqui de Santa Isabel. Muito obrigado, Débora, pela sua participação aqui no Diário TV e falando sobre as medidas do governo do Estado. Antes da gente terminar, a gente vai falar sobre a coletiva do governo do Estado, que acontece nesse momento, como você pode ver, que anunciou há pouco um novo calendário de vacinação. Além dos grupos por idade, novos públicos foram incluídos. Atenção, em 10 de maio vão ser vacinadas pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e renais em terapia. E também foi anunciado, né, reforçando aquilo que a gente já informou aqui, que a partir de 11 de maio tem vacinação para trabalhadores dos sistemas ferroviário e também sistema metroviário, e dia 18 de maio para motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. O Diário TV... CYP 901, TV Diário.